Assassínio. Pergunta 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Resposta. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Expiação significa a purificação de crimes ou faltas cometidas. É o meio usado para expiar-se. Penitência, um castigo, um cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Na religião, no Antigo Testamento, uma classe de constrições, né? Expiação é uma classe de constrições que consistia em sacrifícios expiatórios e cuja finalidade era de reparar os pecados. Também a expiação pode ser pena de morte, tá? Aqui na Wikipédia, eles dizem que expiação é uma palavra que vem do latim expiatione. A palavra expiação encontra-se poucas vezes na Bíblia, mas o conceito da expiação constitui assunto principal do Antigo e do Novo Testamento. Segundo o Espiritismo, a expiação são situações de vida através das quais nós reparamos erros cometidos no passado, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que a expiação, nos traz. A expiação pode ser comparada a uma pena criminal por delinquência. O que se busca é o reajuste do delinquente. Então, a gente está vendo aqui embaixo o resumo da vida de Ernesto, não é? Que era uma encarnação anterior desse espírito, e a próxima encarnação dele, agora com o nome de Léo, em processo de expiação, em razão dos atos praticados na existência anterior, quando se chamava Ernesto. Então, quando ele era Ernesto, ele fez várias coisas ruins, né? Várias coisas que, como consequência, ele está passando hoje. Então, no texto que a gente vai ler, de um lado a gente vai ter o antes e do outro lado a gente vai ter o hoje, o presente. Então, antes é a reencarnação passada, é o Ernesto, é o que aconteceu com o Ernesto. E hoje é o que está acontecendo com o Léo. Esse é o mesmo espírito, tá? Então, seu nome era Ernesto, ele foi um algoz na vida passada, foi um criminoso e depois ele reencarnou com o nome de Léo. Ernesto tinha um irmão doente mental que não cuidou. Quando ele reencarna, na outra vida, ele nasce fraco e doente mental. Ernesto rejeitou o irmão órfão. Na outra vida, na outra reencarnação, como Léo, ele ficou sozinho, foi rejeitado pelo irmão. Na vida passada, Ernesto prendeu o irmão. Nessa vida, como Léo, foi internado no hospício longos anos. Na vida passada, como Ernesto, ele deixou o irmão ao relento. Nesta vida, como Léo, ele está sendo guarda noturno, né? Ele foi trabalhar como guarda noturno. Na vida passada, ele assassinou o irmão, o Ernesto. Nesta vida, como Léo, ele pega tuberculose. Na vida passada, ele escapa ileso, né? Como Ernesto, ele não foi preso. Nesta vida, ele desencarna sozinho, ele morre nessa vida presente, sem ninguém, abandonado. Na vida passada, ele traiu e relegou ao esquecimento, né? Ele cometeu a traição e cometeu o abandono. Nessa vida, como Léo, ele foi traído também e foi esquecido. A expiação somente se cumpre, né, se houver, quer dizer, ela é expirante, né, se houver aceitação, proporciona calma, coragem e lucidez, se a pessoa aceitar a expiação, se a pessoa se submeter à vontade de Deus, e proporciona isso resignação, ou demonstra resignação, mesmo não compreendendo os divinos juízos de Deus, mesmo não compreendendo os objetivos. Ela só se cumpre a expiação se a pessoa for desapegada, se ela tiver o desapego. Também ela só se cumpre se não houver revolta nem reclamação. A expiação poderá ser amenizada se o espírito decidir se renovar
intimamente e praticar o bem, ajudando outras pessoas ou aquelas que prejudicou. A lei de causa e efeito não é a do olho por olho, dente por dente. Deus é bondoso e misericordioso e não pune, portanto, não castiga. No entanto, somos sempre responsáveis pelos desvios, erros cometidos, pois a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Quando erramos, prejudicando os outros, imprimimos os atos insanos na nossa consciência, que busca sempre a correção de rumo em direção a Deus. A única fatalidade é a perfeição. Então, no caso de você assassinar alguém, você está interrompendo uma existência de expiação, na qual a pessoa precisava cumprir, não é, com um desígnio que ela mesma colocou para que ela pudesse reparar os erros de uma outra existência. Um espírito em missão é um espírito que ajuda aos homens na evolução. Os espíritos encarnados possuem missões de ajuda aos homens na evolução, por meio de instrução, por meio de parte material e etc. O sucesso de uma missão dependerá sempre de como o espírito encarnado conduz sua vida e ouve seu coração na, muitas vezes, tímida inspiração que o leva ao caminho correto, ok? Então, cometer um assassinato, não é? Pode ser também interromper um missionário, um espírito em missão, um espírito que veio para fazer evoluir a um grupo ou a humanidade, não é? E é aí que está o mal. O mal está aonde o outro impede o procedimento de uma existência de expiação ou de uma existência que está em missão.